O livro da vida. É um nome poderoso, não? O livro da vida. Quantos livros podem ser chamados de o livro da vida? De tantos livros escritos na história da humanidade, de tantas coisas registradas escritas, de tantos poemas, tantas filosofias, tantas teologias, tanta coisa diferente escrita, quantos deles poderiam ganhar esse nome e chamar-se o livro da vida? Só um livro muito especial poderia ter esse nome, não se intitular dessa maneira, mas ser intitulado assim pelas pessoas que com ele têm uma experiência. Esse não é um livro comum, não há poder nele enquanto papel e tinta, porque como papel e tinta, ele é como um livro qualquer. Mas quando abrimos, lemos, cremos e vivemos, ele se torna de fato o livro da vida. Mas ele se torna o livro da vida porque essa palavra que tem dentro dele é restauradora, é purificadora, ela cura, ela alimenta, ela nos dirige. Sabe, eu sei que cada um aqui tem algum tipo de testemunho sobre como a Bíblia agiu em suas vidas, porque é impossível você conhecer a palavra de Deus e ficar indiferente a ela. Depois que esse livro foi consolidado, fechado, firmado, toda a filosofia do mundo gira em torno da Bíblia. Nenhum filósofo depois de Cristo ignorou a história desse livro. Nenhum sistema filosófico aparece livre da influência bíblica. Ou a filosofia se posiciona contra, ou se posiciona a favor, mas nunca passa como se esse livro não existisse. Esse livro tem poder ao longo da história, influenciou reis, rainhas, governantes, influenciou pessoas simples e transformou vidas, transformou muitas vidas, operou grandes milagres e, se é que existem, operou também pequenos milagres, transformou vidas de muitas maneiras. Eu nunca ouço as minhas pregações, passei anos sem ouvir minhas pregações, e aí o pessoal começou a mandar uns e-mails para mim, porque eu tinha que ouvir minhas pregações para eu colocar o título nas pregações, porque eu não tinha, e eu olhando, eu digo, caramba, minha voz é muito feia, véio. Rapaz, eu não sei como esse povo tem paciência de me ouvir, eu falo demais, eu me estendo, e não sei o que, cara, eu estava ficando doente diante desse negócio, e aí quando eu me lembro da palavra de Deus, ela diz, não se preocupa não, Josemar, que não é por causa de você que aquelas pessoas estão ali. Então elas te ouvem porque elas querem ouvir o Espírito Santo. Mas não te preocupa não também, meu filho, por uma coisa. A Bíblia me disse assim, Deus te fez de modo assombrosamente maravilhoso. Todos os defeitos que você tem, sua vozinha de taquara rachada, seus cabelos brancos, seu buchinho, sua forma de agir, tudo isso é produto do divino amor. E cada um tem os seus dons, as suas belezas, e cada um tem os seus defeitos. E eu tomo coragem para subir aqui, porque a Bíblia me cura dos meus traumas interiores.
Porque quem me livrou da síndrome do pânico foi a Bíblia. Quem me livrou dos meus traumas interiores foi a Bíblia. Porque essa palavra, ela diz a respeito de si mesma. A palavra de Deus é viva e eficaz, e penetrante como uma espada de dois gumes, e vai até o limite da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e está apta para discernir os desejos e vontades do coração. Essa palavra vai até o limite da alma e do espírito, para nos curar dos nossos traumas, para nos curar de nossa maldade, para nos curar do nosso pecado, para nos regenerar para Cristo, para nos levar de volta ao paraíso. Essa palavra ultrapassa os limites da alma e do espírito e vai tocar no corpo, nas juntas e nas medulas, porque essa palavra também levanta paralíticos, essa palavra também levanta pessoas mortas, essa palavra também cura câncer, cura dor de garganta, cura hemorroida, cura tudo, meu amigo, porque essa palavra é viva e ela é o próprio agir de Deus. Ela é o próprio agir de Deus. Mas essa palavra, sobretudo, transforma as pessoas. Transforma bandidos em pastores, transforma arruaceiros em levitas, transforma prostitutas em missionárias, transforma bêbados em pais de família, drogados em executivos. Essa palavra transforma as vidas de dentro para fora. Eu escrevi assim aí nesse encarte, dizendo assim: quando a mente de Deus toca o coração do ser humano, a divina sabedoria se revela nos lugares mais secretos, lá nas profundezas da intimidade, nos limites da consciência, abrindo um límpido caminho entre a terra e o céu, aproximando da redenção, atraindo irresistivelmente para a glória eterna, transformando definitivamente. Quando nós temos a experiência com Cristo, quando temos a experiência com essa palavra viva, nós somos transformados definitivamente, porque ela muda o ser humano. Ela muda o ser humano. Eu me lembro que há alguns anos atrás, graças a Deus, já faz umas 2 décadas e meia isso, estou ficando velho mesmo, eu atirei garrafas de cerveja contra um grupo que estava evangelizando numa festa de carnaval. Não satisfeito, saí correndo atrás dessas pessoas e atirando as garrafas nelas. Fiquei orgulhoso porque junto com um bando de arruaceiros, eu consegui destruir aquela barraquinha que estava ali para evangelizar as pessoas no meio do carnaval. E eu achei que tinha envergonhado aquelas pessoas e me vangloriei disso. E fico olhando para mim hoje, nessa posição, nesse lugar, e fico olhando para mim hoje, que tantas vezes sou ridicularizado dentro da universidade, no meu trabalho, e fico olhando para mim hoje, que tantas vezes bati de porta em porta, querendo levar o evangelho da salvação às pessoas, e fico olhando para mim hoje, que tantas vezes fui ressarchado pela minha própria família, por ser cristão e por ser pastor evangélico, e fico olhando para mim hoje e digo: Senhor, o que pode ter me transformado? O que poderia ter mudado de uma maneira tão forte? Alguém que não encontrava nenhum sentido na vida, ao ponto de se tornar defensor da tua palavra, pastor evangélico e disposto a sofrer por ti. Eu sei que não fui eu, Senhor. Eu sei que não fui eu. Eu sei que é o poder vivo desta palavra que transforma pessoas.
Olha para trás e olha para os seus valores. Olha para a tua vida antes de conhecer o Senhor e depois. Não é uma comparação do tipo, eu era mais pobre e agora sou mais rico. Nem eu era mais feio e agora sou mais bonito. Não, a comparação é do tipo, o que é que eu valorizava na minha vida e o que é que eu valorizo hoje? O que importava para mim e o que importa hoje? E aí você vai começar a ter dimensão do que a palavra de Deus fez dentro de você. A palavra de Deus te transformou de tal maneira que mexeu não só com sua cabeça, mas mexeu com seu coração. E você se tornou alguém diferente. E você se tornou alguém que busca no exemplo de Jesus Cristo um modo para viver. E você se tornou alguém que seus colegas de trabalho disseram, puxa, como ele mudou. E você se tornou alguém que sua família olhou e disse, poxa, esse não é mais o mesmo, não é mais a mesma. De algum lugar Deus te tirou e te trouxe para diante do trono, te colocou diante do trono dele, e isso te transformou definitivamente. É sobre essa palavra, que é viva e transformadora, que mexe com a intimidade das pessoas. É sobre essa palavra que não é composição humana, mas essa palavra que é profunda, que escapa aos adjetivos. É sobre essa palavra que eu quero falar com você hoje, porque essa palavra é salvação, essa palavra é vida, essa palavra é cura, essa palavra é esperança, essa palavra é você vivo. Essa palavra é testemunhada pela sua atitude, pela mudança dentro de sua cabeça, e não apenas pelas vozes que bradam. Vamos começar a preencher nosso material. A Bíblia é produto da mente de Deus, é revelação máxima de sua sabedoria. A despeito de toda a sua historicidade e das evidências de sua veracidade, ela só pode ser compreendida com os olhos da fé. Só pode ser compreendida com os olhos da fé. Não adianta eu dizer que a Bíblia é tudo isso aqui, se o seu coração não estiver pronto para acreditar e para ter fé nela. Não adianta todas as evidências históricas que nós vamos tratar quarta-feira, nem as evidências científicas, porque não há história no mundo, não há ciência no mundo que prove a ressurreição de Cristo. Não há filosofia no mundo que lhe faça compreender humanamente como uma pessoa pode morrer para salvar outra. Não há como você entender, não há como explicar cientificamente que o Mar Vermelho se abriu. Não há como explicar cientificamente que Lázaro estava morto e levantou. Não há como explicar cientificamente que 3 homens foram jogados numa fornalha quente e saíram de lá ilesos. Não há como explicar cientificamente que água se transforma em vinho, e vinho de boa qualidade. Por isso é preciso crer. É preciso crer que de fato, meus irmãos, Deus fechou a boca de leões, Deus abrandou o fogo, que Deus ressuscitou Lázaro, que Ele fez o Mar Vermelho se abrir, e que se for necessário Ele lhe fará andar por sobre as águas. É necessário crer que o Deus da Bíblia ainda vive e ainda é o mesmo, que o Deus desta palavra não é um Deus distante, mas é um Deus que se envolve profundamente com as dores, as alegrias e os sentimentos de cada um daqueles que Ele adotou por filho.
É impossível entender essa palavra sem a opção da fé. Um dia desse eu estava dando aula aqui numa pós-graduação no IFET, e saí de lá com um professor, colega meu, e a gente vai passando, sempre acontece essas coisas comigo, eu não sei porquê, mas o Senhor é bom e Ele sabe. O carro na minha frente, com o adesivo, presente de Deus. Aí o meu amigo, porque sabe que eu sou crente, né, para provocar, por que Deus não me dá um presente desse? Eu digo, porque tu não crê. Se tu tivesse fé, tu está achando que as coisas são assim? Tem que ter fé. Não, tem que ter trabalho. Eu digo, claro, Deus dá a quem trabalha. Não, mas não é presente de Deus, então é dado. É dado. Aí ele ficou confuso, ele começou a zombar de mim e eu zombar dele, mas eu terminei explicando a ele que era necessário fé para crer e entender que não apenas aquele carro, mas tudo que nós temos é dom de Deus, é presente de Deus. E terminei explicando a ele que o salmista diz assim, que se Deus, por um só minuto, retirasse de nós o seu fôlego, nós retornaríamos ao pó. Eu expliquei a ele que o grande presente de Deus na vida daquela pessoa que se achava dona daquele carro, não era o carro, mas o grande presente era a própria vida e a própria atitude de crer, porque a fé também é um dom de Deus. É necessário crer para entender essas coisas, é necessário crer para entender que um carro vale muito menos do que essa palavra. É necessário crer para entender que um carro vale muito menos do que um beijo do seu filho. É necessário crer para saber que um carro vale muito menos do que um abraço de sua esposa. É necessário crer para entender que as sutilezas da vida são providência de Deus, para que nós sejamos felizes, não com o que nós temos, mas com o que nós somos. É preciso crer para entender que andar de mãos juntas a pé é muito melhor do que andar separado em Ferraris e carros de luxo. É preciso crer para entender o que é que essa palavra está ensinando. Não só para crer nos milagres, mas para crer na proposta de vida que ela nos faz aqui. Porque a Bíblia não é um conjunto de contos e de milagres distantes. A Bíblia é uma proposta de vida abundante, um caminho único e exclusivo para a construção da felicidade real. Porque nós perecemos diante do mundo, nós sofremos diante do mundo, porque não entendemos isso aqui como deve ser entendido. Porque não lemos como deveria ser lido. Porque não vivemos como deveria ser vivido. É por isso que nós precisamos crer, porque sem crer é impossível entender o que essa palavra nos ensina. Preciso ter os olhos da fé. A fé é o toque do pleno conhecimento de Deus, transformando os nossos corações. Um dos principais protestos da reforma protestante foi a defesa das Escrituras, reconhecendo o seu poder e autoridade, focando na total obediência como caminho para a cura, esperança e salvação. No passado longínquo de 5 séculos, alguns homens lutaram e deram sua própria vida para que nascesse não uma nova religião, mas para que nós tivéssemos acesso pleno às Escrituras. O que Lutero queria, e os seus seguidores, não tinha nada a ver com abrir uma nova religião, como alguns dizem, como alguns querem insistir, manipulando as linhas da história. O que Lutero queria e pretendia, e fez, para a glória de Deus,
foi chamar a atenção para o fato de que só as Escrituras são divinamente inspiradas, que só a Deus devemos gloriar, que só por meio da fé seremos justificados, que só Cristo salva. Esse foi o protesto dos protestantes, essa foi a bandeira levantada, mas no meio disso tudo há uma coisa muito forte: sola Escrituras, sola Escritura, era a defesa em latim que se fazia naquela época. Só as Escrituras são divinamente inspiradas, só elas têm autoridade sobre a nossa vida, só ela. Aqui, nós somos chamados para conhecer e conhecer profundamente as Escrituras, somos desafiados pelo testemunho desses homens, e aqui, reporta-me Hebreus 12, quando diz: visto que há a vos cercar tão grande nuvem de testemunhas, ele fala sobre as testemunhas do passado, que deram a sua vida em honra a Deus. Aqui eu chamo os reformadores também, como grandes testemunhas, e dizer, visto que esses homens entregaram sua própria vida, para que nós pudéssemos ter acesso a essa palavra viva, em nossa casa, em nossos cultos, em nosso trabalho, valorizemos isso, porque nós precisamos dessa palavra para viver. Jesus Cristo diz: errai por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. E eu vou dizer a você, meu irmão, sem medo de estar errado, sem medo de erro teológico, sem medo de erro bíblico, com a certeza divina de que é impossível, e eu já disse isso aqui várias vezes, é impossível conhecer o poder do Espírito de Deus sem conhecer a sua palavra. É impossível conhecer a Cristo sem conhecer a sua palavra. É impossível experimentar os dons espirituais sem o conhecimento da sua palavra. É impossível experimentar os frutos do Espírito sem conhecer a palavra de Deus. É impossível. E Jesus nos adverte: errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus, que são uma coisa só. Paulo define as Escrituras como o poder de Deus para a salvação, lá em Romanos 1,18. As Escrituras não me envergonham do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Essa palavra é poder, essa palavra é viva, essa palavra é radicalmente transformadora. Não há como negar o poder dessa palavra. Vários homens ao longo da história se admiraram com isso, homens que nunca foram crentes, mas homens que viram o poder dessa palavra acontecer nas outras pessoas. Napoleão Bonaparte chegou a dizer que a Bíblia era um ser vivente, que ela transformava as pessoas de tal maneira que ela não poderia ser apenas um livro, mas ela era um ser vivente. E a palavra se diz assim também, que é viva e eficaz. A Bíblia fala a seu próprio respeito e se qualifica como verdadeira, lá no Salmo 33, 4 e 5, confiável, lá no Salmo 119, poderosa e eficaz para produzir vida e felicidade. Porque Deus se daria ao trabalho de inspirar mais de 40 homens diferentes ao longo de 1.500 a 1.700 anos de história, reis, sacerdotes, pescadores, boiadeiros, copeiros, agricultores, foram todos usados por Deus para, em hebraico, em aramaico e em grego,
escreverem essa preciosidade que Ele nos deixa hoje. Por que Deus teve tanto trabalho com isso? Por que Deus teve tanto cuidado em zelar as Escrituras de maneira que elas chegassem até nós, hoje, mais de 3.500 anos depois que ela começou a ser escrita por Moisés, lá na distante cidade de Ur? Por que o Senhor teria tanto cuidado com essas coisas? Porque Ele estava profundamente interessado em nos mostrar o caminho, aquele caminho que Davi pede. Ele diz: sonda-me, Senhor, lá no Salmo 139, sonda-me, Senhor, eu sei que Tu me sondas e me conhece muito bem. E lá no finalzinho do Salmo 139 ele diz: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho da eternidade. Me mostra, Senhor, me faz andar na luz. Quando ele diz no Salmo 119 e 105, Tua palavra é luz para os meus pés, ela guia os meus passos, ela me faz andar. O salmista reconhece por diversas vezes, nós vamos ver daqui a pouco, como esse salmista reconhece a necessidade que Deus mostre o caminho. E é por isso que a Bíblia se fala acerca de si mesmo, se auto-revela, dizendo que além de verdadeira, além de ser historicamente confiável, além disso, ela é poderosa e eficaz para produzir vida e felicidade no coração das pessoas, porque ela é a herança de Deus para nos fazer andar bem, porque ela é a herança de Deus para nos fazer andar no caminho certo, porque ela é a herança de Deus para nos colocar no trilho correto. A palavra de Deus é a expressão máxima do seu amor, porque aqui é Deus escrevendo os caminhos para que os seus filhos andem sem cair, para que seus filhos andem sem se ferir. Sexta-feira eu conversava com uma das mães da minha conexão, e ela me falando sobre a preocupação dela em cuidar do seu filho, e seu medo ao mesmo tempo de ser super protetora, porque ela nem queria ver o filho passando por coisas difíceis, e ao mesmo tempo não queria ser super protetora. E eu me reporto agora de, se uma mãe olha para seu filhinho pequeno e diz assim: eu queria poder livrá-lo de todo o mal, uma mãe que é falha, aí eu me lembro do que Deus diz por meio do profeta Isaías: uma mãe pode esquecer o seu filho recém-nascido, mas eu jamais esquecerei o meu povo. O amor de uma mãe é grande, talvez seja a maior expressão de amor humana que nós consigamos perceber, e ainda assim, Deus diz que esse amor é infinitamente menor do que Ele tem por nós. É por isso que Ele nos deixou a sua palavra, para que nós saibamos onde andar, saibamos onde colocar os nossos pés, saibamos como viver. É amor demais até. A palavra de Deus segue um caminho perfeito e chega aos nossos corações com a finalidade de nos transformar, aproximando-nos cada vez mais de Cristo e da sua obra. Tem aí a mente de Deus, aí a setinha, você escreve em cima dela, revelação. A mente de Deus é revelada para as mentes humanas. Aí tem mente humana e tem o próximo tracinho, você escreve inspiração. Inspiração. Nessa setinha que está descendo, você escreve iluminação. Aí tem tradução, e a primeira setinha para a esquerda, você escreve entendimento. Interpretação, e a última setinha você coloca aplicação.
a aplicação. Esse é o trajeto, um resumo do trajeto que a palavra de Deus faz até chegar em nós. A sabedoria de Deus, a mente de Deus se revela ao homem num processo que nós chamamos de revelação. O ser humano recebe essa revelação e, por meio da inspiração, escreve os manuscritos originais. E aí, um detalhe bem técnico aqui: a Bíblia que é inspirada por Deus é aquela que foi escrita em grego, hebraico, aquela que foi escrita originalmente. Todo o resto faz parte da iluminação, porque a partir daquela Bíblia inspirada, com a iluminação divina, foi traduzida para outras línguas. Da mesma forma, quando às vezes alguém diz: pastor, o senhor hoje estava inspirado. Não, a inspiração cessou, a inspiração terminou com a Bíblia. A inspiração é aquilo que a partir do nada se constrói e se faz uma nova doutrina. No máximo, um pastor pode estar iluminado, nunca inspirado, porque a inspiração cessou com a conclusão da Bíblia. Nós não somos inspirados, nós somos iluminados pela Bíblia. Nós estamos debaixo da luz que ela nos oferece. Aqui fica bem propenso, né? Com essa luz aqui, fria na minha cabeça. A tradução é uma dessas iluminações. A partir da leitura dessa tradução, eu tenho o entendimento. E ao entender, eu me torno capaz de interpretar. E quando interpreto, aplico a minha vida. E ao aplicar, tenho a minha vida mudada, a minha vida transformada. É assim que a mente de Deus toca o coração do homem. É assim que Deus, lá do alto da sua glória, toca em cada um de nós e nos transforma para fazermos pessoas melhores e pessoas mais próximas do seu trono. Esse caminho que as Escrituras percorrem até o coração do ser humano dinamiza a nossa relação com Deus, pois nos faz compreender que a palavra é íntima, pessoal e relacional. Eu separei alguns trechos da Bíblia aqui, alguns trechos de Salmos, para a gente entender o quanto essa Bíblia, o quanto a palavra de Deus é íntima, pessoal e relacional. Olha o que os salmistas dizem. Ele, Deus, enviou a sua palavra e os curou, e os livrou da morte. Como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais do que o mel para a minha boca. Antes de ser castigado, eu andava desviado, mas agora obedeço a tua palavra. Estou quase desfalecido, aguardando a tua salvação, mas na tua palavra coloquei a esperança. Os meus olhos fraquejaram e de tanto esperar pela tua promessa, e pergunto: quando me consolarás? A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus pés e luz que clareia o meu caminho. Prometi sob juramento e o cumprirei. Vou obedecer às tuas justas ordenanças. Tu és o meu abrigo e o meu escudo, e na tua palavra coloquei a minha esperança. Espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. A palavra está sempre ligada aqui pelo salmista. A cura está sempre ligada à libertação, à esperança, à resposta. A palavra está ligada a todas as dimensões da vida. Eu escolhi esses trechos em Salmos, e nós hoje vamos ler um salmo para falar sobre a palavra de Deus, porque eu considero os Salmos uma porção muito especial das Escrituras. Não apenas
porque é poesia, não apenas porque é música, mas ela é especial porque os salmos são um gênero completamente diferente das escrituras bíblicas. Em toda a Bíblia, Deus fala com o homem. Nos salmos, o homem fala com Deus. O homem divinamente inspirado fala com Deus e coloca diante de Deus a sua angústia, as suas dores e também o seu louvor e o seu agradecimento. Para mim, nada ensina tão profundamente quanto os salmos, porque em cada um deles uma situação da vida real é posta diante de Deus. Um homem que foge perseguido pelo seu próprio filho e se esconde nas cavernas, louva ao Senhor. Em outro lugar, reconhece que é pecador desde o ventre de sua mãe. Em outro lugar, reconhece que o Senhor é bom e que sua majestade dura para sempre. Em cada linha dos salmos, uma situação humana é apresentada e uma relação com Deus é aprofundada. Por isso eu escolhi o Salmo 19, para que nós lêssemos e compreendêssemos por que essa palavra é tão importante para a vida daqueles que amam ao Senhor, daqueles que foram chamados segundo o propósito de Deus, daqueles que um dia conheceram ao Senhor Jesus. Por que essa palavra é tão importante para o mundo, para a vida? Vamos abrir nossas Bíblias. Salmo 19 diz assim: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira, com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra, nada escapa ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido, há grande recompensa em obedecê-las. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras de minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Amém? No ponto 3 aí diz assim: a revelação de Deus nos preenche de maneira multifacetada e suficiente. O que é que eu quis dizer com isso? Porque essa revelação de Deus nos preenche de maneira multifacetada? Por que ela nos preenche de maneira suficiente? Se você parar depois, e eu recomendo que faça isso, para analisar o Salmo 119, e existem vários estudos sobre ele aí na Bíblia, na internet, perdão. Olha, chama teu grupo, tua conexão, vai estudar esse salmo,
vai ver quantas formas diferentes esse salmo, só ele, apresenta o amor de Deus. Vai ver de quantas maneiras diferentes esse salmo diz que ele se revela ao ser humano e cuida do ser humano. Vai analisar esse texto tão pequeno, vai lá e olha, Deus se manifesta de múltiplas formas, somente nesse salmo, mostrando a você vários aspectos de sua presença, várias formas como ele se revela para você, para mim, para nós e para o mundo. Por isso eu escrevi assim: revelação de Deus, a revelação de Deus nos preenche de maneira multifacetada e suficiente. Com muitas caras Deus se apresenta para nós, e sempre de maneira suficiente. Cabe a nós reconhecermos onde o nosso Deus está, porque Ele sabe onde estamos. Voltando a citar o Salmo 139, o salmista diz assim: Senhor, se eu for ao mais profundo dos abismos, Tu lá me encontrarás. Se eu subir o mais alto dos montes, Tu também saberás onde eu estou. Nem a névoa e a densidade da escuridão podem me esconder de Ti. Senhor, eu sei que Tu me sondas. Mas e nós sabemos onde Deus está? E nós abrimos os olhos para a revelação de Deus? E nós prestamos atenção na revelação de Deus e agimos para que essa revelação tenha continuidade a partir das nossas vidas? Essa é a grande questão. E a primeira lição que eu tiro aqui, dos versos 1 a 6, que Deus move o mundo para se comunicar com os seus filhos. Vamos ver o versículo 1. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Deus move o mundo inteiro, Deus move o universo para se revelar para nós. É no brotar de uma flor, é no crescimento de uma semente, é no sorriso de uma criança, é na nuvem que ora sai e dá lugar ao sol, e que ora fecha o tempo e faz chover para que caia fertilidade sobre essa terra. É em tudo isso que Deus vai se revelando. É no cuidado de ter te trazido até este lugar, é no cuidado de ter providenciado o seu almoço hoje, o seu café da manhã, é no cuidado de saber que quando saírem daqui vocês têm para onde voltar. Em tudo isso Deus se revela, nas coisas grandes e nas que nós consideramos pequenas, mas talvez nas que nós chamamos de pequenas, aí esteja revelada a grande soberania do Senhor, porque é nos pequenos detalhes que Ele cuida de nós, porque é nos pequenos detalhes que Ele faz com que nós sejamos cada vez mais vivos na presença dEle. 3 características na natureza que devemos seguir. A primeira característica, destacada aí no versículo 1 que acabamos de ler: a natureza é uma testemunha inconfundível da comunicação de Deus. A natureza é uma testemunha inconfundível da comunicação de Deus. Precisamos saber olhar para a natureza e saber reconhecer a grandeza dela. A filosofia e a ciência, desde que existem, agonizam com 3 perguntas: de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos? Impossível, não respondem, e nunca responderão, porque a ciência ainda não conseguiu sequer explicar a natureza que é capaz de enxergar. Imagina a natureza da criação, a natureza, a palavra viva de onde tudo veio.
É muito difícil para quem crer apenas no que vê, reconhecer que é perfeitamente, absolutamente incapaz de dizer de onde viemos. Quem dirá para onde vamos? Vem com essa bobagem, essa alegoria, essa fantasia que insiste em chamar de ciência, mas que dentro da própria ciência não se encontra respaldo para essa palhaçada de teoria da evolução. Macaco é tua avó, meu amigo, a minha mesmo não. Eu sou filho do Deus Altíssimo e não sou descendente de macaco nenhum, porque a ciência nunca provou a teoria da evolução. A teoria não, a proposta evolucionista, porque se ela for analisada com o mesmo rigor das outras coisas, ela vai ser desclassificada como teoria científica, porque ela nem sequer tem os atributos de teoria científica, mas é ensinada dentro dos colégios, dentro das universidades, como se fosse uma realidade, como se fosse. Os Estados Unidos tiveram a decência de chamar isso de proposta evolucionista. Tiveram a decência de chamá-la de proposta evolucionista. Aqui nós tratamos como se fosse uma verdade absoluta. E mesmo que tivesse uma prova de que existiu a evolução, meu amigo, mesmo que nós pudéssemos provar que um aminoácido gerou todo tipo de vida que existe, ainda assim, meu amigo, eu perguntaria, e quem criou o aminoácido, meu amigo? Quem criou o aminoácido? Ainda que tenha havido um Big Bang, e que toda a matéria do mundo tenha explodido a partir de um ovo cósmico, eu pergunto, quem botou esse ovo, meu amigo? Não tem. Nós não sabemos. E devemos nos colocar na pequenez do que nós somos e admitir que pela palavra o universo foi criado. A natureza é testemunha inconfundível da comunicação de Deus conosco. Deus se revela em todos os lugares. Deus se revela na perfeição do macrocosmos e do microcosmos. Deus se revela na teoria gravitacional que impede que a Terra bata na Lua. Deus se revela na teoria do carbono, que é o elemento do microcosmos, impossível de ser visto a olho nu, que está presente nos nossos corpos e em tudo aquilo que é vida. Deus se revela através da natureza e de maneira inconfundível. Segunda característica, a natureza é incansável em comunicar a mensagem divina. Olha o que ele diz no versículo 2. Um dia fala disso a outro dia. Uma noite o revela a outra noite. A mensagem perpetua por meio da natureza e deve perpetuar por meio dos crentes também. Aqui o que eu aprendo é que incansavelmente a natureza celebra, incansavelmente a natureza apresenta e comunica a verdade de Deus. E que nós devemos aprender a comunicá-la também da mesma forma, de maneira incansável. Nós devemos levar essa mensagem divina adiante, sem parar, como diz aquela musiquinha, né? Sem cessar, sem vacilar, né? Devemos ir adiante, porque a natureza proclama incansavelmente, e nós, por que nos cansamos? Aí Cristo diz, vinde a mim, vós que estáis cansados, que eu aliviarei, eu vos aliviarei, pois o meu fardo é leve, aliás, meu fardo é suave, e meu jugo é leve. Gente, a palavra tem resposta para tudo e é muito linda. Se você cansou, meu irmão, vá mais para perto de Cristo, que Ele te aliviará.
mas o teu exemplo é a natureza, que é incansável em anunciar as maravilhas do Senhor. Sem palavras, a natureza testemunha as verdades celestiais. Versos 3 a 6. Aqui ele nos ensina que a natureza fala sem palavras e que nós precisamos também falar para além de nossas palavras. Porque a pregação do Evangelho não é apenas com palavras, é com vida e com testemunho. Letra B. Ele se autorrevela por meio da Bíblia, que é um ser vivo e precioso. A Bíblia é um ser vivo e precioso. Em primeiro lugar, no versículo 7, a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Ela nos desafia e nos faz ultrapassar os limites das nossas próprias capacidades. A Bíblia nos desafia a ser mais do que nós somos. Ela transforma em sábio aquele que é inexperiente. Ela nos capacita para defendê-la. Ela nos capacita para ser tudo aquilo que Deus quiser que sejamos. A Bíblia nos desafia a ir adiante. A Bíblia nos desafia a sermos melhores. A Bíblia nos desafia a fazermos melhor do que vínhamos fazendo. A Bíblia nos desafia a nos levantar dessas cadeiras aqui e daqui a pouco proclamar para o mundo que Deus existe e que Ele é maravilhoso. A Bíblia te desafia a ultrapassar os teus limites, mas precisa conhecê-la, precisa buscá-la, porque a única coisa que a Bíblia não te desafia é a conhecer Deus sem lê-la, porque sem ler essa palavra é impossível conhecer a Deus. Ela nos ensina nos momentos de dificuldade e faz justiça em todo o tempo. Versículo 8, os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. A palavra de Deus, eu já disse aqui, é caminho para a felicidade. Aqui o versículo diz com muita clareza, ela traz alegria para o coração e ela traz justiça em todo o tempo. E a justiça aqui não é a nossa justiça. Não pense que ao ser fiel à Bíblia você não sofrerá mais. Não pense que você cairá na onda do não sofrer. Não pense que não será perseguido. Não pense que não sofrerá. Mas pelo contrário, aqui o salmista está falando aquilo que Jesus nos ensina lá no Sermão da Montanha. Bem-aventurados serão aqueles que forem perseguidos em meu nome. Bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados os pobres. Bem-aventurados aqueles que forem perseguidos, porque deles será o reino de Deus. Porque, enfim, grandes promessas são dadas àqueles que buscam a justiça de Deus e não a justiça do homem. Bem-aventurados são aqueles que oferecem a outra face. Bem-aventurados são aqueles que amam essa palavra. Versos 9 e 10, olha só. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. Aqui, meu irmão, eu não tive como colocar outra palavra a não ser que ela nos transforma. Quando nós entendermos que a palavra de Deus é muito melhor do que ouro puro, quando nós entendermos que a palavra de Deus é muito melhor do que as nossas preocupações, do que os nossos afazeres, quando nós entendermos isso aqui, aí sim, nós poderemos dizer que somos transformados. Porque tanta prioridade para as coisas que nós não vamos levar? Por que tanta prioridade? Eu quando li esse versículo e comecei a meditar sobre ele, eu comecei a me envergonhar de coisas que eu já fiz e já disse aqui.
de vezes que eu saí controlando o tempo e correndo para dizer tudo o que tinha que dizer, ligeiro, para não atrapalhar a vida de quem estava aqui. E tantas vezes que eu disse: olha, meu irmãozinho, dedique 10 minutinhos por dia de sua vida para ler a Bíblia. Meu irmão, é muita falta de vergonha, me desculpe. Um pastor tem que estar aqui na frente pedindo para você que disse que é crente. E aí, meus irmãos, eu estou falando para os crentes velhos, viu? Não estou falando para você que nos visita, não. Eu estou falando para esses crentes velhos que estão aqui há não sei quantos anos e que tem preguiça de abrir a Bíblia para ler e tem, sabe, não tem nem a vergonha na cara de reconhecer que não sabem nada da Bíblia, que começam um curso de escola bíblica aqui e não termina, porque tem preguiça de ler a Bíblia e porque tem coisas que considera mais importante. O salmista está dizendo aqui: essa palavra é melhor do que o ouro, do que muito ouro puro, muito ouro puro, muito ouro puro, não se compara ao poder dessa palavra e ao significado disso aqui. Nós transgredimos com Deus, porque temos tempo para tudo, menos para a palavra. Temos tempo para as nossas correrias do dia a dia, temos tempo para jogar videogame, temos tempo para assistir filmes, temos tempo para ficar sem fazer nada, temos tempo para um monte de coisa, mas temos vergonha de ler a Bíblia. Porque você vai para um consultório médico, senta lá e fica jogando, ou fica lendo um livro ou outra coisa qualquer, mas você tem vergonha de puxar a Bíblia que está dentro do seu carro e começar a ler. Eu estou falando aqui, sabe o que? É contra as Bíblias mofadas, contra as Bíblias mofadas que estão dentro das casas, esquecidas. Eu estou falando aqui contra as famílias que estão arruinadas, porque não conhecem a palavra de Deus. Eu estou falando aqui contra os apressadinhos, que querem ir embora ligeiro do culto, porque esse pastor está falando demais hoje. Não nego não, e não quero nem saber. Se você se levantar, eu lhe faço uma vergonha. Pode me processar. Hoje você vai ficar aqui até o fim. Pode me processar que eu vou lhe fazer uma vergonha pública. Se a palavra de Deus não é importante na sua vida, o que é que pode ser? O que é que pode ser? Me diga. O que é que vai te levar para a eternidade? Teu emprego, tuas preocupações, tua diversão, tuas camisas de marca. O que vai te levar para a salvação? O que vai te levar para a eternidade? Será que as pessoas não entendem, insistem em não entender que a mensagem do Evangelho é única e simples? Deus enviou o seu Filho amado para morrer numa cruz em nosso lugar, para que nós não tenhamos uma eternidade no inferno, mas que possamos gozar do céu que nós não merecemos. E ainda assim, a gente não quer se dedicar a conhecê-lo um pouco mais. A gente não quer se dedicar a passar 10 ou 15 minutos a mais dentro de uma igreja, porque está me dando comichão, essa cadeira é desconfortável, o ar-condicionado não é tão bom. Problema seu, meu amigo. Escolha o que é que você quer: o conforto momentâneo ou a realidade da vida eterna. Agora, uma coisa eu vou dizer: nem os filósofos gregos foram capazes de negar isso. A alma é eterna. Agora, para onde ela vai depois da morte é o que vai ser definido na sua relação com Deus. Vamos ser bem claros? Vamos ser bem claros? Evangelho é isso. É céu de um lado e inferno do outro. O que é que você está escolhendo? Não estou condenando ninguém aqui. Não estou querendo mandar ninguém para o inferno, porque eu não tenho poder para isso. Nem estou dizendo que se você não gastar horas e horas lendo a Bíblia,
você vai para o inferno ou vai para o céu se gastar horas e horas. Eu estou questionando os seus valores. Porque se você não considera a Bíblia a coisa mais importante de sua vida. C. Ele exerce o seu poder por meio da palavra. A palavra nos ensina o caminho da felicidade. Versículo 11. Por ela o teu servo é advertido, a grande recompensa em obedecê-la. A palavra de Deus nos guia para o melhor. Deus teve todo o trabalho para deixar a sua palavra, para que nós encontrássemos a felicidade, e não para que nós sofrêssemos proibições, mas para nos ensinar o caminho da felicidade. A palavra nos conscientiza, faz-nos olhar para dentro de nós mesmos e nos purifica. Verso 12. Quem pode discernir os próprios erros? Mas a palavra, ela absolve-me dos erros que não conheço, dos erros que desconheço. Nós não, às vezes erramos sem saber, pecamos sem saber, mas essa palavra também é poderosa e Deus age utilizando-a para nos purificar, para nos conduzir e para nos perdoar até mesmo dos erros que nós não conhecemos. A palavra nos transforma, tornando-nos melhores. Olha que coisa linda, os versos 13 e 14. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais. A palavra nos guarda dos nossos pecados intencionais, nos protege contra aquele pecado safado, aquele pecado que a gente faz assim, Deus me perdoe, mas aí o que vem depois do mais é só desgraça, né? É assim, quando a pessoa vai falar da outra, aí faz assim, Deus me perdoe, mas aquela fulaninha, vou te contar, viu? Aí o que vem depois daí, meu irmão, se você disse, Deus me perdoe, ponto, acabou. Daí para frente o que vier procede do diabo. É, meu amigo, a palavra de Deus é sim, sim, não, não, o que passa disso provém do diabo. Então, Deus me perdoe, ponto. Deus te perdoe por quê? Não, não é de sua conta, Deus me perdoe, é entre eu e ele, eu ia falar besteira, não vou mais, acabou-se. Os pecados intencionais, aí ele começa a fazer um pedido, que eles não me dominem, que eles não me dominem, então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Sabe, ele está falando aqui sobre uma coisa muito forte, sobre a possibilidade de chegar em casa, colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Agindo de acordo com a palavra, nós vamos ter a certeza de que podemos errar durante o dia, mas não seremos culpados das grandes transgressões. Não quero deitar a minha cabeça e imaginar que alguém perdeu o emprego por causa da minha fofoca. Não quero chegar em casa e imaginar que um casamento foi desfeito por minha fofoca, por minha falta de sabedoria. Não quero imaginar que chego em casa ao deitar e pessoas estão passando fome porque eu desviei os recursos da merenda escolar. Eu não quero imaginar que existem pessoas passando fome, precisando de médicos, porque eu estou sendo corrupto no meu trabalho, porque eu estou sonegando meus impostos. Eu não quero aliviar a minha consciência com falsidade. Eu quero ser seguidor da palavra e poder me deitar e dizer, hoje, Senhor, eu te glorifiquei no meu trabalho, nos meus estudos, hoje eu te glorifiquei e posso dormir em paz e me deitar. Me perdoa pelos muitos erros que cometi, mas eu sei que a tua palavra me purifica e me faz deitar em paz. Conclusões. Quando a mente de Deus toca o coração do homem, ele permanece longe da insanidade do mundo
e se torna livre dos vícios e da culpa. Porque quando a mente de Deus nos toca, muda os nossos valores. E quando nós passamos a entender que a palavra de Deus é mais valiosa do que o ouro, nós começamos a mudar a nossa forma de agir. E saímos da insanidade do mundo. E começamos a entender que o nosso tempo diante de Deus é muito mais valioso do que o tempo em qualquer outro lugar. Quando a mente de Deus toca o coração do homem, ele tem os seus desejos transformados e se aproxima da eternidade. Afinal de contas, é a eternidade que nós viemos cultivar neste lugar. Afinal de contas, receber o toque da mente de Deus é ser transformado, é ser regenerado, é ter a certeza de que a eternidade habita e habitará sempre dentro de nós.